Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Para nós uma alegria estarmos mais uma vez através deste meio para junto compartilharmos a palavra de Deus. Queremos cumprimentar de modo muito especial os amados irmãos na cidade de Satubinha, no Maranhão, sobre os quais Deus tem nos colocado como pastores, auxiliando o pastor José Augusto Carneiro Soeiro e juntos pastoreando a amada Igreja de Deus. E este vídeo é fruto, é reflexo do nosso cuidado pastoral para com os amados irmãos. Também estendendo os nossos cumprimentos a todos os que, nesta oportunidade, nos ouvem e acompanham conosco essa reflexão bíblica. Este vídeo é a terceira reflexão bíblica numa série breve de 3 meditações no Salmo de número 46. Nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade a este salmo maravilhoso que traz alento, que traz um olhar renovado nas promessas de Deus, na segurança que Deus dá em Cristo Jesus. Portanto, convido você a nos acompanhar na reflexão de mais um vídeo de meditação bíblica da palavra do Senhor. E nesta oportunidade, nós estaremos meditando sobre o tema a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus e a cidade dos homens. Nós estaremos refletindo sobre os versos 4 a 11, mas concentrando os nossos esforços nos versos 4 a 6. Acompanhe comigo a leitura desse texto na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Glória a Deus. Amém. Meu amado irmão, é muito interessante nós observarmos, em primeiro lugar, a mentalidade do salmista ao compor este texto. Ele fala de verdades espirituais, de doutrinas da verdade que Deus nos revela nas Escrituras, mas ele faz isso com uma linguagem poética e também partindo do seu contexto histórico-cultural. Como judeu, ele tem em mente a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém como lugar da habitação de Deus. E como judeu, ele vê as demais nações como nações que estão distantes do conhecimento de Deus. Distante, fora da segurança que existe em Deus. O salmista, portanto, dos versos 4 até os versos de número 11, ele traça um paralelo entre as nações e a cidade de Deus. A cidade dos homens e a cidade de Deus. É sobre isto, tendo isso como base, que nós queremos refletir com o amado que nos acompanha neste momento. Em primeiro lugar, portanto, nós precisamos entender que o salmista ele vai nos levar a ter uma ideia da natureza da cidade dos homens. Ele nos leva a entender a esfera de habitação das nações, na sua época, bem como isso se aplica na atualidade. Então, a natureza da cidade dos homens, ele vê uma natureza caracterizada por agitações, incertezas e perigos. Observe o que é que ele diz no verso 6. As nações bramam as nações, reinos se abalam. Para o salmista, nós precisamos entender que o salmista aqui
Ele descreve a esfera de existência da humanidade, a esfera de existência das nações, como que caracterizada por distúrbios, por instabilidades, por calamidades sociais, políticas, econômicas. Ele observa na esfera da cidade dos homens ameaças e rumores de guerra. Ele observa alvoroços, convulsões sociais. Esse cenário nunca deixou de ser uma constante na história da humanidade. Os moradores da cidade dos homens, as sociedades humanas na esfera terrena, são sempre marcadas por esse curso no qual se apresentam de forma intercalada alguns momentos de relativa paz, mas muitas outras desordens, catástrofes, calamidades, instabilidades, ameaças, conflitos, guerras, crises políticas, econômicas. De fato, o salmista, ele entende que na esfera da existência das nações, na cidade dos homens, na esfera humana desta terra, os homens vivem como se Deus não existissem e vivem distante do conhecimento do Senhor. A consequência disso é desastrosa, porque todos os empreendimentos humanos longe de Deus, a revelia da vontade de Deus, serão caracterizados também pela transitoriedade, pela imperfeição, pelas limitações que caracterizam os próprios homens. A pecaminosidade humana é como uma ferrugem que corrói todas as realizações humanas de forma ininterrupta, mostrando inevitavelmente as limitações e as fragilidades inerentes à condição humana, à esfera da vida na cidade dos homens. O salmista faz isso, no entanto, para nos mostrar também a grandeza da cidade de Deus, as características e as dádivas que existem na cidade de Deus. Então, é preciso observar que o salmista nos leva, sobretudo, a olhar a cidade de Deus e aquilo que caracteriza a cidade de Deus. A primeira característica é que na cidade de Deus existe bonança e tranquilidade. O salmista, nós precisamos observar. Ele observa a cidade de Jerusalém dos seus dias com o templo e no templo Santo dos Santos, onde Deus manifestava a sua presença. Ele observa isto como uma cidade onde Deus faz habitar a sua presença. E a presença de Deus representa, entre tantas coisas, tranquilidade e bonança. Na sua linguagem poética, ele expressa isso dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Observe, no verso de número 3, ele também falou de águas, mas no verso de número 3, ele fala das águas dos mares e descreve essas águas como torrentes furiosas e ameaçadoras, como águas furiosas que destroem, que abalam, que fazem desmoronar. Isto é fora da cidade de Deus, isso é na esfera terrena, mas na cidade de Deus as águas são tranquilas. Na cidade de Deus, essas correntes trazem alegria. Elas trazem bonança, bem-estar, descanso.
Observe, portanto, que uma das características da natureza da cidade de Deus, onde Deus habita e faz o seu povo habitar espiritualmente, é a bonança e a tranquilidade. Na cidade de Deus há um rio cujas correntes são de águas em abundância, mas águas límpidas, águas potáveis, águas que trazem bem-estar, que trazem a sensação de bonança, de cuidado, de provisão. Deus satisfaz as necessidades do seu povo. Mas uma outra característica, observe ainda comigo, agora no verso 5, é que na cidade de Deus existe proteção e existe segurança. O salmista se expressa no verso 5 dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Jamais será abalada. Na cidade de Deus, onde Deus faz manifestar a sua presença, essa presença torna-se para todos quanto buscam refúgio e fortaleza, se manifesta então em proteção e segurança suficientes. Observe o contraste que existe entre a cidade de Deus e o mundo fora da cidade de Deus. No verso de número 2, o salmista diz que a terra, os montes, se abalam, se desmoronam, entram em deterioração. No verso de número 6, diz que as nações e os reinos se abalam, entram em confusão, entram em conflito. Mas a cidade de Deus, onde habita a presença de Deus, existe tamanha proteção e suficiente segurança, de tal forma que jamais ela será abalada. Onde Deus habita, existe segurança, existe proteção. A habitação do povo de Deus é garantido, a segurança do povo de Deus ela é garantida pelo próprio caráter de Deus, que habita com o seu povo e protege o seu povo. Este Deus é imutável. Este Deus é todo-poderoso. Este Deus é autossuficiente para guardar o seu povo e proteger de todo o mal. Mas observe, além disso, que a natureza da cidade de Deus inclui também providências. Ainda no verso 5, o salmista diz o seguinte: Deus a ajudará desde o romper da manhã. Deus, ele provê sempre o necessário no momento certo. Entenda, quem busca refúgio em Deus, quem habita na cidade de Deus, quem está debaixo da segurança de Deus, tem sempre o socorro bem presente. Tem sempre a providência no momento certo, na medida certa, conforme o poder, a soberania e a sabedoria de Deus. O povo de Deus deve descansar nas providências de Deus. Deus nunca se apressa, Deus nunca se atrasa. No tempo da sua soberania e na sabedoria que existe nele, ele age no momento certo, suprindo todas as necessidades do seu povo. Desta forma, eu gostaria de lembrar a você, meu amado irmão, a você que nos ouve, que nos acompanha nessa reflexão. Quero lembrar a você que a cidade dos homens, a esfera de habitação humana, terrena, é uma esfera transitória, passageira, efêmera, com muitas imperfeições, com muitas limitações e muitas fragilidades.
Não é sábio colocar todas as nossas esperanças e colocar os nossos investimentos e as nossas realizações confiando nessa esfera de existência. A história é prova de que grandes impérios hoje são nada. O que foram grandes impérios de âmbito mundial foram reduzidos a nada. Hoje vivemos tal situação que mesmo com o avanço tão maravilhoso da tecnologia, o mundo entra em colapso contra o inimigo microscópico, invisível. Observe, na esfera humana sempre haverá imperfeições, limitações, fragilidades, portanto nós não devemos confiar no que é da esfera humana. Nós devemos olhar além, para cima, olhar para Deus, colocar em Deus a nossa confiança, buscar em Deus refúgio e fortaleza. A cidade de Deus é a esfera espiritual do reino de Deus. É a esfera dos que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. É a esfera daqueles que nasceram de novo para uma nova realidade de vida. Para uma realidade de vida espiritual que somente toma conhecimento quem coloca a sua confiança em Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Eu quero te encorajar a se deleitar na segurança que existe em Jesus Cristo. Venha também ser cidadão do reino de Deus. Venha desfrutar das dádivas que Deus nos dá para aqueles que confiam nele e buscam nele refúgio e habitam e passam a habitar em Cristo, passam a ser cidadãos do reino de Deus. Venha, busque a Jesus Cristo, coloque em Jesus a tua confiança. O salmista ainda, no Salmo de número 46, e no verso de número 8, ele vai nos dizer: venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Deus é maravilhoso. E aqueles que confiam nele, buscam nele refúgio, passam a conhecer as dádivas gloriosas que ele nos dá gratuitamente através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a igreja, o nosso país. Que Deus possa se revelar através do teu testemunho de vida, através da proclamação que você faz da segurança que existe em Deus e que Ele nos revela através de Jesus Cristo. Que a Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.